Então, voltamos a falar sobre o pensamento filosófico de Foucault. Só para resumir um pouquinho, nós estamos então vendo essas três tecnologias do poder na história da humanidade: o poder da soberania, que era o poder do rei, que a gente já viu, o poder disciplinar, que nós estamos vendo agora, e depois o biopoder, ok? Falha técnica aqui, tá, gente? Ah, então vamos lá. Vamos começar falando sobre os hospícios, é o que a gente trabalhou na última aula, falando sobre a forma como os hospícios foram organizados, antigos leprosários e toda aquela forma de controle sobre os indivíduos de uma forma que eles sejam tratados e sejam excluídos do convívio social. Muito bem. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a fábrica, né? E de como, a partir da Revolução Industrial, principalmente, os indivíduos começaram a ser adestrados, os corpos começaram a ser adestrados para o trabalho, para uma forma de produção. Então, pessoal, uh, cada indivíduo tem ali a sua função, cada um tem o seu espaço de trabalho, cada um tem o seu rendimento, o seu tempo, certo? E aí nós vamos ver como esse tempo se desenvolve. É interessante a gente ver como esse tempo ele vai se desenvolvendo e a gente tem como exemplo não só as linhas de produção, de montagem de carro, dessas formas de, por exemplo, da Ford, Volkswagen, GM e outras fábricas também, né? De como a divisão do trabalho é feita, mas também essa forma de divisão de trabalho no sentido de uma maneira de adestrar o indivíduo e os movimentos do indivíduo. Eu vou dar um exemplo para vocês, e esse exemplo está no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Eu não vou ter tempo de passar para vocês aqui, né? Mas vocês podem assistir, você encontra de graça no YouTube. É muito simples, é muito fácil você encontrar. Então você pode assistir depois, você vai ver como os movimentos do Chaplin, como um operário, eram controlados pelo tempo do relógio e esses movimentos eram adestrados para a produção das mercadorias, certo? Então o Chaplin ali tinha uma forma de agir que não podia ser contrária à produção da fábrica. E a gente vai ver aí no filme que ele faz muitas trapalhadas, ele age de forma diferente e etc. E tal. Tem um momento do filme que ele entra nas engrenagens, né, mostrando como o ser humano passou a ser só mais uma engrenagem na máquina. E também uma parte do filme mostra como os movimentos dele se tornaram tão automatizados que ele precisou ser levado para o hospício, um outro lugar de controle também. E ele acabou indo para a prisão também. Bom, isso aí, assistindo o filme, vocês vão ver. E também a escola. A escola também é uma forma de poder, uma instituição, um dispositivo de poder que lá desde a infância vai normalizando, controlando os comportamentos e também as formas de pensar para que o indivíduo seja produtivo na sociedade. Então essa escola, na visão mais moderna, ela surgiu a partir desse modelo semelhante ao da prisão e das clínicas, né? Você vê um aluno sentado atrás do outro, a professora ali sempre de olho, o ensino que tinha que ser ensinado, o que pode fazer, o que não pode fazer, a hora de ir para o recreio, a hora de entrar, a hora de sair, né? Então você vê todo esse controle sobre os corpos de uma forma que o indivíduo se torna automatizado, né? E que tinha o objetivo de deixá-lo apto para o trabalho também. Esse modelo de carteira um atrás do outro e tal, a gente encontra principalmente a partir do surgimento das escolas mesmo ali, né? No caso, no, no período medieval, né, tem ali uma disposição um pouco diferente do que é essa aí. E também na antiguidade, né, se a gente for pensar na antiguidade como era o ensino era feito ou era em casa ou através ali
caminhando, né? O Aristóteles ensinava caminhando, então ele tinha algumas maneiras diferentes de ser realizado. Então, esse método de ensino passou a ser normalizado com a sociedade disciplinar, certo? E aí, existem duas práticas na sociedade disciplinar, desse poder disciplinar, que são muito eficientes e importantes. O primeiro é a vigilância, né? Você controla tudo que é permitido ou não, o que é normal ou desvio de comportamento. Há um adestramento, movimentos que são aceitos e outros que não são aceitos. Você acaba internalizando aquela forma de pensar e agir, o que é verdadeiro ou não. E aí há um controle de corpos, né? Pelo carcereiro, professor, pelas câmeras, né? Pelo chefe de departamento na fábrica. Sempre tem alguém observando, sempre tem uma câmera, sempre tem uma hierarquia. Alguém vigia e também é vigiado, certo? Isso é bastante importante porque alguém sempre tem um outro na cola, certo? E também o indivíduo aprende a agir assim porque ele se torna automático, automatizado. E a punição também, por isso, né? O título do livro, Vigiar e Punir, né? O último dos capítulos, os capítulos finais aqui do livro, o Foucault vai dedicar à escola também, né? Ele vai falar de como essa disciplina se exerce na escola. Então ele vai fazer um paralelo entre a escola, prisão, clínicas, hospitais, sempre com a mesma estrutura de disciplina. E aí a punição, a palmatória, isolamento, castigo, o aumento da pena na prisão ou mandado para solitária, a injeção no hospital, a marginalização, o sermão. Ou seja, os castigos podem ser físicos ou psicológicos, morais, né? A punição acontece quando não se age conforme o comportamento esperado ou exigido. O indivíduo se torna automatizado, agir automaticamente, porque ele tem medo da punição, né? Ou de perder algum benefício. Então, a punição tem essa função de padronizar os comportamentos, de deixar as pessoas agindo da mesma forma. E aí, existe aquela distribuição pelo espaço e pelo tempo. As pessoas são separadas em seus determinados espaços, nas salas de aula, nos departamentos da fábrica, né? De acordo com as suas funções, os criminosos em alas diferentes, de acordo com o crime, né? Ou as turmas na escola também, né? A primeira série, segunda série, terceira série, turma A, B, C, D. Também nos seus lugares nas carteiras. E também há aquela hierarquia, os escritórios maiores para os chefes maiores ou menores para os encarregados. E também conforme as doenças nos hospitais, né? As doenças contagiosas, aquelas que não são, aquelas que precisam de um pouco mais de cuidado, aquelas que nem tanto. E existe, além do controle do espaço, também o controle do tempo. O tempo de trabalho de um funcionário, o tempo de lição, tempo de aula, a hora de entrar, a hora de sair, a hora do recreio, né? A hora de comer, de tomar um sol, ali um intervalo, a hora do preso trabalhar, como eu li ali, né? O que acontece em muitas prisões, e a hora de falar, a hora de tomar os remédios e etc. E assim vai, né? E aí então a gente vai falar sobre a última forma de poder, né? O biopoder. Ele vai falar que bio, né, significa vida, então é um poder sobre a vida. Uma característica interessante dessa terceira tecnologia de poder, né, que é mais contemporânea, apesar dela começar a surgir ali no século XVIII, ela é um poder sobre a vida, mas não no sentido individual, né? O biopoder precisa do poder disciplinar, porque é só a partir das pessoas já disciplinadas, já adaptadas ao trabalho, àquelas normas da sociedade, né? É que o biopoder vai se exercer sobre a população, só que de uma forma macro, de uma forma maior, né? Ele é um poder administrativo
sobre a vida da população, né? Então, ele se exerce sobre grandes grupos de indivíduos que já foram disciplinados. Então, a gente tem como exemplo a saúde pública, né? O SUS, por exemplo, é uma forma de controle de biopoder. Por exemplo, as pessoas precisam tomar as vacinas para não espalhar as doenças. E eu não estou dizendo isso que é ruim ou que isso é ruim ou bom, né? O Foucault não parte da ideia de que algo é bom ou ruim. Ele vai dizer como acontece, como o indivíduo é normalizado, como ele é ajustado para a vida em sociedade. Então, lógico que a gente tem muita coisa ruim no poder disciplinar, né? Os castigos, a forma às vezes traumática que o indivíduo tem que se adaptar ali às regras. Só que também a gente tem outros pontos positivos, né? Você tem uma maior segurança, né? Você tem um controle maior dos crimes, mas ao mesmo tempo você tem uma maior vigilância. E no caso do biopoder, você tem as aposentadorias, os fundos ali de seguro social, você tem as campanhas de saúde, de prevenção de doenças, de vacinação, de pré-natal, e você tem também uma outra forma de controle que se exerce sobre os indivíduos de uma forma maior também, que é o estado de bem-estar social, que inclui a educação, né? A educação pública, que deve ser para todos, todos devem ter a oportunidade. Então, é diferente do poder soberano, por quê? Porque a partir dessa segunda tecnologia, a partir do século XVII, né, você tem o início do poder disciplinar. Então, o poder deixa de estar concentrado mais no soberano, no rei, e passa a se espalhar nessas relações de poder, nessas redes de poder na sociedade, como eu já citei, né? E aí, então, o biopoder ele não está concentrado no governo, mas ele está espalhado em todas as partes da sociedade. Assim como o poder disciplinar está espalhado nessa rede de poderes na sociedade, dessas relações de poder da família, da escola, da igreja, em tudo, o biopoder também ele está nesse estado de bem-estar social, da educação pública, das campanhas de vacinação, e ele tem uma diferença do poder do soberano. Lembra que eu falei do poder lá do soberano que é de fazer morrer ou deixar viver? Aqui é o contrário. O biopoder ele tem o poder de fazer viver o indivíduo, a população e deixar morrer. Ou seja, em muitos casos, quando um Estado decide entrar em guerra contra outro, ele tem ali também o propósito de deixar os indivíduos morrerem ali naquela guerra. Ou, por exemplo, quando um governo, né, um Estado, ele cuida mais de uma parte da população do que da outra, por exemplo, cuida mais da população rica ou dá mais oportunidades para a população rica do que para a população pobre, isso também é uma forma de deixar morrer. Ou seja, quando o Estado não cumpre o seu papel de bem-estar social, de, por exemplo, cuidar dos indivíduos em situação de fragilidade, moradores de rua e etc., ele deixa morrer. Né? Quando ele deixa uma doença se espalhar, então ele deixa morrer. Esse é o caso da dengue também, né? Ou também é o caso dos empresários que querem fazer a população voltar a trabalhar diante aí do coronavírus e com essa possibilidade de contágio sem qualquer tipo de controle e tal. É lógico que isso aí é um debate muito grande que a gente vai entrar, né? A gente poderia entrar num debate muito grande, né? De ter, por exemplo, uma segurança maior para que as pessoas pudessem voltar para o trabalho e para suas atividades, né? Mas o Foucault vai falar que tudo isso faz parte do biopoder, desse controle maior do Estado sobre a população. E aí, então, a gente tem como exemplo as campanhas de vacinação contra a gripe e outras doenças,
como uma forma de biopoder exercido sobre o indivíduo, certo? A gente tem esse exemplo aí desse biopoder da forma como o Estado tem um controle sobre a vida da população no nível mais macro, no nível maior, né? Bom, gente, a gente vai encerrar por aqui. Eu já falei demais, tive que picotar aí a minha aula 9 em várias partes, mas o interessante é que vocês possam aprender. Eu não queria separar em várias aulas diferentes, porque esse percurso dessas três tecnologias de poder do Foucault é importante para a gente entender como essas relações de poder foram se transformando no decorrer da sociedade, né? E como os discursos daquilo que é normal ou não é normal foi se transformando também. A gente vai debater ainda sobre as ideias do Foucault e da Simone de Beauvoir quando a gente discutir sobre a sexualidade, né? O que é considerado normal e o que não é considerado normal para a sociedade com esses discursos. Isso tem a ver também com o biopoder, né? A maneira como, por exemplo, a AIDS, né, foi vista no momento ali dessa epidemia de AIDS, que lá no início, né, da epidemia de AIDS e tudo mais, essas décadas aí de 60, 70 e tudo mais, e de como os comportamentos que não eram vistos como normais, principalmente de sexualidade, eles foram reprimidos, né? Justamente por causa da AIDS e de outras questões também, né? Então, quando a gente falar sobre a sexualidade, a gente vai discutir por que algumas formas de sexualidade ou de gênero são vistas como anormais, por que existe um discurso contra essas formas de gênero, de sexualidade, de como essa mentalidade a respeito do sexo ela é criada e transformada e também ela faz parte de um discurso de poder na sociedade, né? Então o discurso sobre a sexualidade é também um discurso de poder sobre os indivíduos. Então a gente vai falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Por enquanto a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Até a próxima, gente. Não se esqueçam que esse conteúdo vai cair na nossa avaliação, em uma das nossas avaliações. Um grande abraço.